As civilizações antigas que sempre habitou os continentes europeu e asiático, isso no terceiro milênio antes de Cristo, há muito tempo. Eles cultuavam a imagem, a árvores, melhor dizendo, porque a árvore na posição vertical fazia uma ligação entre os céus e a terra, a mãe terra. Era um símbolo de divindade. E de modo que a raiz fincada no solo, né, simbolizava essa aliança entre o céu e a mãe terra. Veja, isso é uma abordagem histórica. Nós estamos há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.000 anos, isso no continente europeu e asiático. Agora veja, os povos pagãos da região dos países bálticos, eles cortavam pinheiros, levavam para os seus lares, enfeitavam de forma muito semelhante à que faz nos dias de hoje. Ou seja, os pagãos dos países bálticos, eles cortavam os pinheiros, levavam para casa e enfeitavam, igual se faz nos dias de hoje, ou muito semelhante. E essa tradição passou entre povos. E aí se colocavam presentes para a criança, enfim, e principalmente sobre o carvalho do sagrado de Odin. Isso era a evolução histórica, cultural agregada ao povo, que agregou essa ideia de árvore. Só que nesse contexto há uma ligação à adoração, a ídolo, porque se cultuavam árvores. Isso é uma abordagem histórica. E aí, no século VIII, um monge beneditino, São Bonifácio, ele tenta quebrar essa crença pagã quando foi ser missionário em um país, não conseguindo, e aí ele tentou redirecionar essa ideia da árvore para a Santíssima Trindade, dizendo que as suas folhas, por serem resistentes e perenes, elas indicavam e denunciavam a eternidade de Jesus. Daí nascia a árvore de Natal. Então nasceu com o santo beneditino, um missionário e tal. Nasceu para o meio cristão. Mas você pode dizer, a origem é pagã. Sim, mas o que é pagão? São pessoas que têm culturas politeístas, que adoram vários deuses. Por exemplo, a aliança que você usa, esse costume de colocar no dedo esquerdo e tal, é pagão. O relógio que possivelmente você esteja usando seja pagão. A roupa seja pagã. Então, essa ideia de demonizar cultura, coisas ou objeto parte de uma subjetividade muito rasa. Porque o que interessa não é a etimologia, mas é a semântica, é o sentido da coisa. Então, o que representa para você a árvore de Natal? Mesmo sendo de origem histórica pagã, tanto quanto dezenas de centenas de milhares de outros elementos que estão inseridas na nossa cultura, na nossa religião, na nossa sociedade, no nosso meio, que é de origem pagã. Então, o que interessa não é a etimologia, o que interessa é a semântica, é o sentido, é o espírito que você atribui à árvore de Natal. Nesse contexto nosso, representando as suas folhas, principalmente que é o espinheiro, né? O pinheiro, representando a eternidade de Jesus. E depois, no século XVI, Martinho Lutero, ao sair, ele viu a beleza do pinheiro nevado e ele cortou, trouxe para casa, enfeitou. Também ali surge um apoio ou uma base histórica para essa inserção dentro das religiões evangélica protestante. Então existe também um embasamento histórico relacionado ao surgimento a partir do Martinho Lutero. De modo que há outras versões, não existe só uma fonte, uma possibilidade, ou poucas, existem várias
ideias relacionadas de evoluções históricas à árvore do Natal. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: veja, se você usa uma aliança e não é contestada, que é de origem pagã, não a aliança, mas necessariamente a questão do dedo esquerdo, de colocar na mão esquerda. A gente está cercado por culturas pagãs. Por quê? Porque não é porque uma pessoa, por exemplo, uma gravata, a origem da gravata se fosse se ater a sua origem histórica, seria totalmente profana. Mas se usa hoje em púlpitos de igreja, em qualquer lugar, sem nenhum problema. Então, a questão da ideia pagã, relacionada à etimologia, ao processo histórico, é irrelevante, porque quase tudo é pagã. O que importa é você não ser pagã, você não ser politeísta, você ser monoteísta, adorar o único Deus, Pai de nosso Senhor, que habita acima das estrelas e estabeleceu o seu trono além dos céus. Então fica a dica: seja livre, seja liberto das amarras, da dogmática, da cultura religiosa, e tenha liberdade para comemorar essas datas muito importantes que nós temos, principalmente o Natal. O nascimento, a gente sabe que Jesus nasceu em setembro, outubro, e sabemos por que é comemorado em 25 de dezembro, mas nada disso importa. O que importa é o espírito da comemoração do Natal. O que o Natal representa? O nascimento de Jesus no seu coração. Então o Natal para nós é todos os dias, porque ele nasce, e nascer significa vida, significa esperança. Então tá aí a data do 25 de Natal. Aproveite, se confraternizem-se, amem-se, perdoem-se cada vez mais, porque o tempo passa rápido. E o Natal, tanto ele representa vida como esperança. E os anjos, no nascimento de Jesus, comemorou e celebrou, isso está em Lucas capítulo 2, o nascimento do nosso Senhor. Então, não interessa se foi em setembro ou outubro, ou se será em 25 de dezembro. O que interessa é o espírito da comemoração. Você tem o direito e a obrigação de celebrar no Natal o nascimento do Filho de Deus, aquele que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual, mas aniquilou-se, assumiu a forma de servo, encarnando como homem, foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Então, fica aí a dica. Aproveite o Natal de forma mais conveniente e racional possível.